A paz do Senhor. Hoje vamos estudar sobre o drama de Jó, esse homem que passou por sofrimento profundo, por grandes tragédias e se manteve fiel e temente a Deus. E assim se tornou exemplo para nós de resignação e de paciência. Eu sou Janaína Bote, teóloga e professora de Escola Bíblica Dominical há mais de 20 anos. E atualmente congrego com a minha família aqui em São José dos Campos, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E antes de começar, de entrar nesse assunto, eu quero fazer 2 comentários. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque quem é inscrito fica sabendo primeiro quando tem vídeo novo. E a segunda coisa que eu quero falar é uma pergunta que eu recebi sobre a lição da semana passada, que eu esqueci de comentar durante a aula o assunto, mas um detalhe, uma curiosidade, e quero fazer isso agora. Onde foi o encontro de Deus com o diabo, com Satanás, que está relatado aqui no capítulo 1 e depois no capítulo 2 de Jó? Afinal, Satanás havia sido expulso do céu. Muitos entendem, ou subentendem, pelo texto que esse encontro foi no céu, mas a Bíblia não fala isso. Vamos ler aqui rapidinho, capítulo 1 e o versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás também entre eles. Satanás havia sido expulso do céu. E a Bíblia não se contradiz. Então, no céu, certamente que não era. E o Senhor, a perguntar para Satanás de onde ele veio, ele disse de rodear a terra e passar por ela. Então, por essa resposta, também entendemos que o encontro não foi na terra. Então, aonde foi? Nem no céu e nem na terra. Pois bem, a Bíblia não fala. Então, entendo que não é importante esse detalhe, não vai afetar a nossa teologia, não vai afetar a nossa fé em Deus. Mas, por curiosidade, o universo, nós não temos ideia do tamanho do universo. E pode ter sido em qualquer lugar do universo. Afinal, Deus é onipresente. Não temos como mensurar o tamanho de Deus, ou mesmo essa onipresença que nós entendemos, uma linguagem muito simples, que é estar presente em todos os lugares. O diabo não é onipresente, é um ser criado. Então ele sim se apresentou diante de Deus, mas aqui não está escrito que foi no céu, apenas para esclarecer. Foi aí, nem no céu e nem na terra, em algum lugar do universo. Vamos entrar então agora nesse assunto sobre o drama de Jó, que é a lição 4 desse nosso último trimestre de 2020. O textual está em Jó, capítulo 1 e versículo 21. Por um erro aqui de digitação, de impressão, saiu como Jó 2 e 21 textual, para quem está com a revista, mas o correto é 1 e 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. E a leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, os versículos 13 a 22, e capítulo 2, os versículos 6 ao 8. Vamos então entender antes o título, né? O que significa esse drama? O drama muitas vezes é usado para gênero literário ou peças teatrais, né? Essa parte de artes, vamos dizer assim, e que mistura ali tragédia com um pouco de prosa, enfim. Mas aqui, biblicamente falando, esse drama ele é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de tragédia, uma sucessão. Então, drama não é uma coisa só, mas é uma sucessão de acontecimentos em que tem agitação, conflitos e tragédias. Então, dramas são muitas coisas ali acontecendo em sequência que provocam dor e sofrimento. E Jó, né, de homem mais rico e admirado do Oriente, que nós já vimos nas lições passadas, passa então para um pobre coitado e doente e, na visão dos amigos, pecador, revoltado e arrogante. Nós vamos ver lá nas lições 6, 7 e 8. Jó tinha uma vida muito bem estruturada, é possível ver isso no capítulo 1, muito rico, e um dia, sem mais nem menos, ele perde tudo. Toda essa estrutura, essa bem boa estrutura que ele tinha, tanto econômica
financeira como familiar, desmorona. Vem como que um tsunami, que em poucos segundos destrói tudo. E nós vamos ver então, no decorrer da lição, como é que isso se dá. Se possível, abra sua Bíblia e vamos então acompanhar aqui no texto e entender um pouquinho como é que foi esse drama de Jó. Jó é considerado pelos estudiosos da Bíblia, por teólogos, por historiadores, rabinos, né, os judeus, todo mundo que estuda a história de Jó considera assim ele como o homem que mais sofreu na história do ser humano. E nós precisamos, para entender isso, levar em conta que ele não sofreu só as perdas, né? Só as perdas financeiras, dos filhos, perda de saúde, não só isso, perda dos amigos, perda do status, mas também o que agravou muito o sofrimento de Jó foi justamente a falta de explicação lógica. Nós sabemos porque ele sofreu, eu gosto de falar isso, para nós ficarmos bem conscientes disso. Nós sabemos porque ele sofreu, nós sabemos que o sofrimento dele foi resultado de uma ação maligna, mas ele mesmo não sabia. E isso é o mais admirável, porque ele, sem saber, não mudou a sua posição. Não mudou a sua posição. Sabemos também que o sofrimento faz parte da vida humana, faz parte do ser humano, desde que o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3. Veja bem, lá em Gênesis 3, quando Deus fala para a mulher, por exemplo, vou multiplicar a dor, então nós entendemos que já tinha dor ali no parto, porque multiplicar 10 vezes 0, caso não tivesse dor, daria 0. Então sim, já havia essa questão da dor no parto. O que Deus fala ali é que ele iria multiplicar essa dor, né? Só para desfazer aí o que muita gente fala que não tinha dor no parto. Mas não, que Deus falou de multiplicar e multiplicar. Se não tinha dor, seria por 0, e 0 por não importa que número, sempre vai dar 0. Então já tinha dor. Quando a gente fala de sofrimento, a gente não está falando dessa dor pontual, uma dor de parto, uma dor de extração de um dente, sabe? Uma dor pontual. Não, quando a gente fala sofrimento é processo de dor. Pode ser até uma dor por um tratamento de saúde, uma dor física, mas é um processo, é uma dor que vai por muito tempo, ou muitos dias. E é exatamente isso que acontece com Jó. Esse sofrimento dele não foi algo pontual, que foi um momento e pronto, não teve ali todo um processo de dor. A Bíblia não fala quanto tempo, mas os estudiosos aí colocam aí entre 9 meses e 1 ano de sofrimento. E nós vamos ver melhor isso, essa questão do tempo, aí no decorrer das lições até dezembro. Mas é só para termos uma ideia, que eu estou falando sobre isso, porque foi um processo de sofrimento que Jó passou. Janaína, mas muita gente passa também, passa, mas não tudo de uma vez só e não na força com que Jó passou. E ele acaba se destacando por conseguir literalmente passar por isso e continuar sendo fiel. Ele acaba então se destacando, ele acaba sendo usado como um exemplo disso, de paciência. Vamos ler Tiago 5:11, fala assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O Jó se manteve firme e fiel a Deus, e no final Deus restituiu, Deus o compensou pelo sofrimento. Nós vamos aqui então no texto de Jó 1:13. Esse primeiro texto, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, nós temos então 4 anúncios de tragédia para Jó. E pelo texto dá a entender que foi tudo num dia só. Por isso da dor e do sofrimento de Jó ser diferente do que nós conhecemos hoje, onde as coisas, as desgraças vão acontecendo, as tragédias vão acontecendo. Não, com Jó foi tudo de uma vez. Então, a primeira parte, os primeiros 3 anúncios que ele recebe aqui, dizem respeito às finanças, a parte econômica, a parte que envolve dinheiro,
que envolve a área da sua vida que podia se dizer que ele era rico, entre os mais ricos do Oriente. Então, o primeiro anúncio está aqui nos versículos 13, 14 e 15, que fala o seguinte, né? Veio um mensageiro e falou, né? Os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, né? Estavam ali sendo apacentadas. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Então, esses sabeus, que eram saqueadores nômades, vieram do sul e eles eram piratas do deserto. Levaram os bois e as jumentas. Jó 1, os primeiros versículos aqui, versículo 3, fala que eram 500 juntas de bois e 500 jumentas. Então, já não é pouca coisa. E os servos morreram. Ali então acaba a produção de carne, produção de leite e a ajuda então desses animais ali na agricultura, no que Jó ali entende-se que ele já tinha ali cultivo. O segundo anúncio está no versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Eu imagino, né, a vida de Jó em como se fossem círculos, né? E a nossa também. O círculo mais próximo de nós, né? Eu mesma. Um pouquinho mais a minha família. O outro círculo, a minha estrutura material. Então, nessa estrutura material de Jó, que foi destruída, o diabo então começou a atacar aqui por fora. E veio chegando mais perto. Lembrando que o diabo não fez o que quis. Deus permitiu o diabo atacar Jó. Nós já citamos isso na lição de semana passada. Se você não assistiu, assista, está disponível aqui no canal, que nós vimos Jó e a realidade de Satanás. Então, Satanás ele tinha essa autorização de Deus, esse poder, entre aspas, para atacar Jó. Então, o segundo anúncio aí que Jó recebeu, estando este ainda falando, veio outro e disse, né? Fogo de Deus caiu do céu. E aqui a desgraça foi maior. Como eu disse, né? Circular de fora para dentro, a desgraça foi, conforme ia chegando mais perto de Jó, a desgraça foi aumentando. Porque aqui não levaram as ovelhas, mas caiu fogo, né? Fogo do céu e queimou as ovelhas. Lembrando, conforme está aqui no versículo 3, que eram 7.000 ovelhas. Você consegue imaginar a desgraça? 7.000 ovelhas ali, queimadas? Eu não consigo imaginar. E junto os servos, né, os moços que estavam ali cuidando, os pastores de ovelhas que estavam ali cuidando dessas ovelhas. E aí um detalhe, né? Tem algumas versões que falam fogo de Deus. Inclusive na revista está fogo de Deus. E tem um debate aí sobre isso, né? Deus mandando diretamente esse fogo. Muita discussão teológica e eu não quero realmente, não é meu objetivo entrar nessa discussão. E eu prefiro ficar nos primeiros versículos onde Deus autorizou, Deus permitiu que o diabo exercesse um certo domínio sobre a natureza e dessa forma provocou o fogo. Deus permitiu e não determinou. Isso que entende-se aqui dos primeiros versículos de Jó 1. Deus realmente deu essa liberdade provisória e limitada para o diabo atuar nas forças da natureza e por isso que veio então esse fogo. E eu prefiro então as versões que falam fogo do céu e não fogo de Deus, porque fica mais claro de nós entendermos essa permissão de Deus. Então, já tinham sido os bois, as jumentas, agora foram-se as ovelhas. E o terceiro anúncio está no versículo 17, estando este ainda falando sobre as ovelhas, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Veja, os sabeus, que foram os que levaram os bois e as jumentas, eles vieram do sul. E
Aqui no versículo 17, os caldeus eles vieram do norte. E eles muito espertos, né? Eles eram considerados já saqueadores, assassinos. Então eles planejaram, se dividiram em três bandos, em três partes, e vieram e atacaram, né? Levaram os camelos, que eram 3.000 camelos. Imagina então uma frota de carretas, né? Já que os camelos eram o meio de transporte da época, eram os que levavam as cargas. E então vem e o diabo, usando tanto os sabeus do sul como os caldeus aqui do norte, o diabo usou, incitou-os e saquearam ali a Jó. Jó rico, empreendedor, tinha uma boa estrutura financeira, porque as ovelhas forneciam lã para o comércio e leite. As jumentas ofereciam leite e também usadas ali na agricultura, né, para levar as coisas e puxar ali, ajudar ali na agricultura. E os bois, carnes e também ali como junta de boi, né, ajudavam ali na agricultura. E as jumentas e os camelos, carga e transporte. Então, Jó era comerciante, porque tinha ali lã, tinha leite, carne, e Jó era também ali agricultor, e também tinha a questão do gado. Tudo isso. Então, toda essa estrutura financeira, né? Ele não é como muitos hoje que acabam investindo em uma coisa só. Jó era muito empreendedor, inclusive no termo moderno, né? De investir em várias áreas, e era o que ele fazia. E ele perdeu tudo isso de uma vez só. Essa é a tragédia, isso que nós temos que entender no drama de Jó, que foi de uma vez. Não foi ao longo de um tempo, não foi ao longo de uma crise nacional, de uma crise local, não foi por causa de uma seca que os animais morreram, não. Foi um ataque maligno, um ataque do diabo de uma vez só. Mas, volto a dizer, ele não sabia que era o diabo. E o que nós também precisamos ser conscientes é que no caso de Jó, a Bíblia deixa claro que foi uma ação maligna. Mas hoje, né, para nós, nem sempre é. Muitas vezes, eu trabalhei 20 anos com finanças, mais especificamente na área da saúde, mas trabalhei 20 anos com isso. E vi muita desgraça, muita tragédia por conta de finanças. Mas as que eu vi não eram ação maligna, mas sim má administração, má gestão, não saber tomar boas decisões, não saber administrar o que tinha em mãos. E isso provoca também tragédia familiar. E sabemos que as tragédias financeiras, né, levam ao que eu falei, a tragédia familiar, porque quando o financeiro da família não está bem, acaba influenciando no convívio familiar e em toda a estrutura ali familiar. E isso é também nacional, todo mundo sabe que as tragédias financeiras também levam a suicídio, a doenças mentais e a outras crises e tragédias ali inerentes ao ser humano. Por fim, aqui nesse mesmo dia, Jó então recebe um quarto anúncio que faz parte então da tragédia familiar. E mesmo que não tivesse essa tragédia familiar, só o econômico e financeiro que ele sofreu já abalaria toda a estrutura familiar dele. Mas as coisas pioraram ainda mais para Jó. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, versículo 19, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Entende-se aqui então que era um tufão, né, que surgem no deserto, e até hoje acontece, e que acabou se direcionando ali para casa por influência do diabo e matou os 10 filhos de Jó. E aí, Jó então, depois de ouvir isso, que ele tinha perdido tudo e os filhos, porque enquanto ele tinha perdido todas as coisas, ele não falou nada, ele foi só ouvindo os servos, os mensageiros contando. Por fim, quando ele escutou dos filhos, que os filhos tinham morrido, então ele se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra. E aí é fantástico isso, porque quando nós passamos por luto, por tragédias,
a gente, entre aspas, né, vive o luto. E a maioria das pessoas entende. Tudo que você fizer ali nos primeiros momentos, nos primeiros dias, ou no dia que acontece uma perda de um familiar, de um ente querido, todo mundo entende. É luto, está sofrendo a perda. A reação de Jó foi totalmente diferente do que a gente conhece. Ele se lançou em terra e adorou a Deus. E aqui começa o exemplo que nós precisamos aprender. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o tapa na cara do diabo, porque o diabo disse para Deus nos versículos anteriores, aqui no versículo 10, no versículo 11, o diabo estende, porém, a mão, toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O diabo falou para Deus que Jó só era temente porque tinha tudo isso. Porque Deus o tinha cercado de bens, de família, de bênçãos. E Deus, então, autorizou aqui, versículo 12, e falou: só não estenda a mão contra ele. O resto faz o que você, né, achar que tem que fazer. E o diabo foi achando que Jó iria blasfemar contra Deus. O diabo fez exatamente isso, atacou de fora para dentro e foi chegando cada vez mais perto, até tirar os filhos. E sabemos que filho é parte nossa, sangue do nosso sangue. E Jó não perdeu um, Jó perdeu todos. E o diabo achou que matando os filhos de Jó seria a paulada final, que assim Jó blasfemaria contra Deus. E aconteceu exatamente o contrário. Jó se lançou em terra e adorou a Deus. O versículo 22 fala: em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Primeira reação de Jó aqui em relação a Deus. Ele não questionou, ele não perguntou por que comigo. Aqui nesse momento não fez nada disso. Ele simplesmente adorou a Deus e não pecou. Não pecou. Dizendo ainda, né? Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus continua soberano na minha vida. Agora, o interessante, o que nós precisamos refletir, esse vento que veio, que sobreveio da além do deserto e deu ali na casa, esse vento forte, espiritualmente falando, ele continua. Ele continua vindo sobre as casas, sobre as famílias. E ele vem para derrubar. Mas, é um trocadilho aqui, só não derruba a família que já está caída. Esse caída no sentido de joelhos. Já está ali abaixada, já está aos pés de Jesus, que está em oração contínua, como fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17, lendo a Bíblia e buscando a Deus sempre. A família que se mantém adorando a Deus, ela continua se mantendo mesmo quando vem um tufão, um furacão, quando vem um vento forte. Se não buscar, aí sim, vem morte espiritual, vem divórcio, vem drogas, vem outras desgraças. Então é preciso nós nos mantermos diante de Deus em todo o tempo. E aí aqui no capítulo 2, né, novamente temos esse encontro, onde os filhos de Deus foram se apresentar-se perante o Senhor, e Satanás foi também, está aqui no capítulo 2, versículo 1. E aí perguntou novamente o Senhor Satanás: você viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para consumir sem causa. E aí Satanás falou o quê? Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende e toca nos ossos e na carne e verá se ele não vai blasfemar. E aí então Deus dá esse poder, um poder limitado, para Satanás tocar então na saúde ali de Jó, impedindo de matar, poupa-lhe a vida, ou seja, ele não podia matar Jó. E aí Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó. Versículo 7 fala de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. E aí começou então essa doença dele.
esse sofrimento físico para piorar todo o sofrimento mental e emocional que ele já estava passando. Sobre o sofrimento mental, nós vamos ver na lição da semana que vem, que é a lição 5, que vai falar sobre o lamento de Jó. E aí, quando nós vemos o lamento dele, nós vamos entender a questão mental, principalmente, de Jó. Mas olha só, ele ficou doente, aí sentou-se em cinza, tomou ali um caco para raspar-se, né, para coçar-se. E aí vem a tragédia familiar, né? Tinha que ter mais alguma coisa. A esposa de Jó fala assim, então, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Tem algumas coisas ali sobre a esposa de Jó, né? Debates. Eu prefiro sempre pelo texto, mas eu preciso citar, né? Tem muitos teólogos que falam que foi uma ironia da esposa de Jó, sendo irônica ali com Jó. Eu não concordo pelo texto, nós vamos ver em seguida. Depois, outros teólogos, né, outros estudiosos, dizem que tem um trocadilho ali na palavra em hebraico para esse amaldiçoar, que significa mais um abençoa, tipo, louva a Deus aí, agradece a Deus e encerra e se mata, sugerindo então uma eutanásia. Então, eles fazem um trocadilho ali no hebraico, que eu também não concordo. E como eu já disse, eu não quero polemizar aqui, mas eu quero explicar e principalmente trazer para nós um ensinamento, né, uma lição espiritual. Então, por isso que eu evito de trazer aqui muita polêmica, né? E prefiro ir no texto. Então, assim, tem a questão da ironia, que eu não acredito, tem essa questão de trazer esse sentido, esse trocadilho ali no hebraico, que eu também não concordo. E eu prefiro ir no texto. Se fosse uma ironia, a resposta de Jó seria de um jeito. Se fosse no sentido de agradecer a Deus e aí morrer ou se matar, né, ou um tipo de eutanásia, alguma coisa assim, a resposta de Jó também seria diferente. Mas olha a resposta de Jó no 10. Mas ele lhe respondeu, fala como qualquer doida. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, ele realmente, ele levou ao pé da letra a sugestão da esposa dele, dizendo amaldiçoa e morre, amaldiçoa a Deus e morre. Ele levou ao pé da letra e falou, sua doida, a gente recebeu o bem, não vamos receber o mal? Né? Como eu já falei, se fosse ironia, se fosse qualquer outra coisa, eu já não daria esse tipo de resposta. E aí o cuidado que nós temos que ter ao falar com as pessoas que estão passando por sofrimento, que estão passando por tragédia. Se não tem o que falar, né, tanto as esposas como os maridos, mas também como amigos, como irmãos em Cristo, se nós não temos o que falar numa tragédia, então é melhor não falar, é melhor ficar de boca fechada. Isso é tragédia, isso é falência financeira, luto, né? Se não é bom, se não tem o que falar, se é duro o que você tem para falar, não fale. A pessoa já está sofrendo demais. Sabe aquela fala que, né, eu já falei antes de passar por essa situação e bem, não falo mais, Deus sabe o que faz, foi melhor assim, ele estava sofrendo. Não fale. A pessoa que está ali, a maioria com quem eu já conversei sobre isso, e eu mesma quando passei por isso, gente, isso só piora. Ou não tem valor nenhum, ou piora. Então não fale. Você pode falar meus sentimentos, vou orar para Deus te dar força, né? Ou só fique presente, dá um abraço se possível, se não for possível por causa de pandemia, de qualquer coisa que estamos passando, mas escreva, mande uma mensagem, apenas diz, estamos orando, recebemos sentimentos, mas não dê opinião, não fale que foi melhor assim, porque a pessoa que ficou, que está ali ouvindo isso, para ela, naquele momento, ela não entende que é melhor assim. Né? Poucos entendem. Quando é de doença, que a pessoa passou por um longo processo de doença, até dá para entender um pouco melhor, mas a dor é tão profunda que é melhor não falar nada. Então, se não tem o que falar, não faça como a esposa de Jó, não fale coisa que não precisa ser falada. Cuide no falar. E aí vamos entrar então agora aqui nessa tragédia física, né, na parte de
sofrimento pessoal. O diabo atacou então a estrutura econômica, financeira, depois chegou mais perto, atacando os filhos e, por fim, na pessoal ali. Atacou a saúde de Jó. Citei a esposa para completar a questão da tragédia familiar dele, né? Perdeu os filhos e ali o apoio, a compreensão da esposa. E vamos falar um pouquinho então dessa questão de pele por pele que o diabo fala aqui. O diabo toca então na saúde física de Jó. E eu contei aqui 14 sintomas do que nós podemos dizer nessa anamnese de Jó, né? Que anamnese é o que os médicos fazem, né? Quando nós estamos doentes e vamos ao médico, eles fazem ali um histórico de todos os sintomas, né? Fazem ali um levantamento de tudo para poder diagnosticar a doença. Então, tem 14 sintomas aqui de Jó e até hoje, né, não é possível identificar, usando todos esses sintomas, uma doença. Tem-se ideia, né? Alguns estudiosos dizem que é elefantise, outros dizem que é lepra, num estágio que a gente não conhece hoje, mas nenhuma dessas doenças casa exatamente com todos esses sintomas. Então, vou citar aqui, né? O começo aqui no capítulo 2 já fala, né? Uma chaga maligna, no 7, tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, esse é o primeiro sintoma. Jó ficou atormentado. Sabe o que é atormentado de tanta dor? Tá? No capítulo 13, versículo 25, e no capítulo 16, e o versículo 6, que é o que eu quero ler aqui. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? É aquele sentido que não importa o que faça, a dor não passa. Né? O sofrimento não passa e deixa a pessoa atormentada. Depois ali o sofrimento intenso, desgraça, que está em Jó 3 e 10, né? Que Deus não escondeu ali dos olhos dele o sofrimento. Ele teve insônia por tudo isso aí que provocou, e a insônia é um sintoma físico decorrente de sofrimento emocional, sofrimento mental. Jó perdeu peso, está aqui também no capítulo 16 e o versículo 8. Testemunho disso é que já me tornaste encarquilhado, a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Olheiras profundas, 16 e capítulo 16, versículo 16, o meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. E aí isso fala de olheiras. Nós não podemos esquecer que a linguagem aqui dos discursos já é uma linguagem poética, então esse jogo de palavras. E por isso, ao ler, temos que tomar então esse cuidado de observar exatamente o que a expressão está querendo dizer. E aqui está falando de olheiras, assim como no 17:7. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Falando de olheiras. Capítulo 19 e 20 também falando de olheiras. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Então, piorando aqui o aspecto físico dele. Ele sentia calafrios constantemente, está aqui no 21:6. Porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Então, em diversos momentos, ele tem esses calafrios, que também são resultado de sofrimento emocional e espiritual. Ele teve dores nos ossos, está em Jó 30, versículo 17. A pele dele ficou enegrecida, a pele escureceu, como que arroxeada, né? Está aqui no 30 e versículo 28. A pele descascou, ficou toda descascada, está no capítulo 30, versículo 30. Teve febre, nesse mesmo referência de capítulo 30, versículo 30. Furúnculos que coçavam, está no 2:7. Úlceras que atraíam vermes, sabe? Feridas que de tão profundas, tão purulentas, tão doentes, atraíam vermes ali na carne de Jó. Agora, você consegue imaginar o sofrimento mental, emocional de um homem que vê os vermes se achegando nele?
Ele fala disso aqui em Jó 7,5. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Esse supura é aquela ferida que estoura e se abre todo ali e fica em carne viva. Você consegue imaginar o sofrimento que é você ver o seu corpo se deteriorando desse jeito? Você ter dor nos ossos o tempo inteiro e não saber o que fazer? Esse sofrimento mental, esse sofrimento emocional que Jó passou. E o 14º sintoma que eu identifiquei aqui, o mau hálito, que está em Jó 19 e 17. Tudo isso, né? Porque tudo isso só piorou o sofrimento de Jó. A dor física, ela sempre nos provoca uma dor emocional. O sofrimento físico contínuo nos leva a sofrimento emocional. Mas o que dá a entender aqui no livro de Jó, conforme a gente vai lendo, que os sintomas que começaram aqui no 2 e no 7, né? No 2 e 7, e aí 2 e 8 ele começa ali a se coçar, e daí a esposa já fala para ele amaldiçoar a Deus e morrer. A gente vê que os sintomas físicos eles foram se agravando com o passar do tempo. Se foram se agravando, o emocional dele também foi se agravando, o mental também foi se agravando. Devido ao cheiro dele, nós vamos ver aí nas próximas lições que as pessoas se afastaram dele, porque tinha cheiro ruim demais. Hálito, o cheiro desses vermes. Imagina você estar ali conversando com a pessoa doente e você enxergar a ferida com os vermes ali se mexendo. Se a gente não consegue imaginar de aguentar ver no outro, quanto mais se fosse em si mesmo. Então, é essa tragédia, né? Esse é o drama de Jó. Perdeu tudo, toda a sua estrutura econômica, a sua estrutura financeira, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Todo o pessoal ao seu serviço, todos. Perdeu os 10 filhos. Perdeu ali nesse momento inicial o apoio da esposa, a compreensão da esposa. Todo o status dele de homem rico. Perdeu amigos, familiares, ninguém mais quis chegar perto dele por causa do fedor e também porque as pessoas não sabiam se era contagioso ou não que ele tinha. Então também, não só pelo fedor, mas pelo medo de se contaminarem com aquilo. Tudo isso, junta tudo isso agora e tenta colocar na cabeça e se colocar no lugar dele. Se você estivesse no lugar de Jó, qual seria a sua reação? Ou melhor, qual é a sua reação hoje quando você passa por um sofrimento? Ou por 2 sofrimentos? Por uma perda? Por 2 perdas? Por 3 talvez? Qual é a sua reação? E aí, aqui na conclusão já da lição, nessa lição nós vimos o drama de Jó, que foi provado da forma mais dura que a gente possa imaginar, porque tudo que ele perdeu foi num dia. Bois, jumentas, ovelhas e os filhos, num dia. Depois, aqui a Bíblia não fala exatamente quanto tempo depois, o diabo ataca novamente e ele perde a saúde, e perdeu a saúde e em seguida já perde ali o apoio da esposa dele, que era carne com ele, de que era um só com ele. Perdeu esse apoio, perdeu essa compreensão. Qual seria a sua reação? Porque Jó, nós conhecemos a reação dele. Perdeu tudo que tinha a ver com trabalho, perdeu família, perdeu saúde. Mas se manteve lúcido. Embora a saúde mental ficou atingida ali, teve ali um desequilíbrio, a Bíblia não cita, e eu também não entendi que ele caiu em depressão, não chegou a esse ponto, mas ele ficou deprimido, que é diferente de depressão. Tem ali uma diferença bem grande entre deprimido e depressivo. Então, ele não entendo que ele caiu em depressão, mas ficou apenas ali deprimido. Mesmo assim, né? Mesmo diante de tudo isso, ele se manteve fiel, se manteve temente a Deus. Permaneceu em pé. Fiel, justo e íntegro, temente a Deus, continuou se desviando do mal. Defendeu a sua posição de homem íntegro diante dos amigos que o acusaram de pecado. Defendeu da forma que ele pôde, com palavras.
E no final Deus restituiu tudo. Deus mostrou que ele realmente tinha permanecido fiel, justo e íntegro e temente a Deus. É a pergunta que vem então. Como nós reagimos diante desses sofrimentos que perto, se compararmos com o de Jó, não são nada. Tem 3 atitudes que são tomadas diante dos sofrimentos profundos. A primeira, e mais fácil e mais rápida, que momentaneamente resolve tudo, é o suicídio. E como eu disse, momentaneamente. Porque resolve tudo para aquele que está tirando a própria vida. Resolve tudo aqui. Ele não sofre mais aqui, mas vai sofrer por toda a eternidade, porque perde a salvação. A outra atitude, que também é muito tomada, e conheço muitas pessoas que tomaram essa atitude, é negar a fé. É se desviar dos caminhos do Senhor e cair de vez nesse mundo lá fora. E é a decisão mais errada que se pode tomar. Negar a fé. E a terceira decisão, que é a mais difícil, dói, é manter-se fiel diante de Deus. Manter-se em pé. Em Eclesiastes 3, fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E em outras passagens da Bíblia nós sabemos que o sofrimento ele tem um fim. Mas enquanto ele está acontecendo, nós temos que entender que há esse crescimento espiritual. O sofrimento nos ajuda a avançar no processo de santificação. E sem santificação, está lá em Hebreus, versículo que eu cito muito, sem santificação, Hebreus 12:14, ninguém verá o Senhor. É preciso estar em santificação para ver o Senhor. Então, o sofrimento, o processo de sofrimento nos ajuda a avançar no processo de santificação. E sem santificação não veremos a Deus. E a minha oração, o meu desejo nesse momento é que nós possamos nos manter em pé, como Jó, aprender com ele nesse trimestre, exercer o exemplo de Jó nas nossas vidas, nos manter em pé, sem negar a nossa fé, íntegros, tementes a Deus e dando bom testemunho. Porque o que Jó fez, que eu não havia citado, é que ele deu bom testemunho de fiel, de temente a Deus, de servo de Deus. Ele deu testemunho durante todo o seu sofrimento. E lá no final, o testemunho dele foi tão bom que lá em Jó 42, Deus fala o seguinte para os amigos: vão ali que o meu servo Jó vai orar por vocês, porque vocês erraram, vocês falaram coisas que não dizem a meu respeito. 42:8. Segunda parte, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Deus deu testemunho de Jó, e Jó deu testemunho de Deus para os amigos. Jó não falou mal de Deus, não criticou, não negou a fé em todo tempo. E o meu desejo e a minha oração hoje é que nós consigamos, nesse trimestre, aprender com Jó, a ficar firme diante de Deus, até o fim. O sofrimento, ele tem fim. Deus dá um ponto final. Mas nós temos que chegar nesse ponto final firmes também diante de Deus. Amém? Eu espero que essa lição tenha falado do seu coração, tenha sido bem para você e nos ajude a divulgar a palavra de Deus compartilhando esse vídeo também. Deus te abençoe, boa semana e até a próxima lição.